O mundo dos negócios está mudando rapidamente e quem souber surfar essas mudanças primeiro vai poder aproveitar um oceano azul de oportunidades. Então é sobre elas que a gente vai conversar um pouco no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mas isso você já sabia. E me diga uma coisa, você já notou que o estilo de vida que você leva hoje, ele é muito diferente do que o estilo de vida que os seus pais levavam na época que eles tinham a sua idade? Naquele tempo, a comunicação era muito mais difícil, a informação era muito mais escassa e as distâncias, elas eram muito maiores. É inimaginável, mas se o seu pai quisesse mandar uma mensagem para sua mãe, ele teria que depender dos correios para fazer isso e enviar uma carta. Ele jamais sonharia que, alguns anos depois, tudo isso seria feito de forma instantânea com um celular, com a internet, ferramentas que não eram nem sonhadas naquela época. Agora, o mais curioso é que se você for pegar a vida humana no geral, da nossa história toda, você vai ver que isso é um fenômeno muito recente. Se você tivesse nascido no século XVI, por exemplo, você provavelmente levaria um estilo de vida muito parecido com o do seu tataravô que teria nascido, sei lá, no século XIV. Você, digamos, ia morar no campo, ia criar galinha, ia viver de subsistência. Não teria tanta diferença no intervalo tão grande de gerações. Agora, entre a sua geração e a do seu pai, a diferença é enorme. E digo mais, muito provavelmente, a diferença do estilo de vida que você leva hoje para o estilo de vida que os seus filhos vão levar quando eles tiverem a sua idade vai ser ainda maior do que a diferença da sua vida para a do seu pai. O mundo tem mudado muito e tem mudado cada vez mais rápido. O que antes levaria 10, 20 anos para acontecer, hoje evolui em um ano ou às vezes até menos do que isso. E refletindo sobre isso, ficou claro para mim como que eu devo me portar para conseguir ganhar dinheiro diante do que eu estou esperando aí do planeta nos próximos 10 anos, em termos de economia, em termos de empreendedorismo e também em termos de globalização. E é sobre essa reflexão que eu tive que eu quero conversar com vocês um pouco de hoje. Uma reflexão que, diga-se de passagem, foi um divisor de águas na minha vida, que tem ditado todas as decisões que eu estou tomando diante dos meus negócios e dos meus investimentos. A propósito, se você gosta desse tipo de conteúdo que envolve investimentos, empreendedorismo, mas também mindset, internacionalização, considere se inscrever aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. E mais, já ativa o botão do sininho para receber uma notificação sempre que tiver dica nova por aqui e clica no botão de gostei. Afinal, esse vídeo merece o gostei. Olha o potencial de disrupção dessa dica que eu estou trazendo. Eu estou falando de algo aí que quem sair na frente conseguir perceber as mudanças do planeta, as tendências para os próximos 10 anos, pode ter uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. Algo que tem ditado, como eu falei, os passos que eu estou tomando, as decisões que eu estou tomando para a minha vida. Mas então vamos lá. Qual que é essa tendência que eu imagino para o mundo para os próximos 10 anos? E a primeira mudança significativa é na forma como as pessoas enxergam o trabalho e como elas moram, onde elas vivem, digamos assim. Quer dizer, esse ano de 2020 que terminou, ele mostrou para a gente a importância do trabalho remoto. E eu não estou me referindo apenas ao home office, que ficou famoso aí por causa do vírus, cresceu enormemente. Mas eu acho que isso foi o primeiro passo de um fenômeno que, na verdade, é muito maior, que está só começando. Esses tempos de home office foram apenas a sementinha na cabeça dos principais empreendedores e gestores para eles começarem a perceber que não há a menor necessidade de você ter um funcionário contigo o tempo inteiro para que o teu negócio consiga funcionar. É possível que você consiga fazer tudo girar de forma totalmente online, totalmente ausente e remota. Então agora que os empreendedores já enxergaram isso, é só uma questão de tempo para eles enxergarem o óbvio também, que não há a menor necessidade deles contratarem as pessoas naquele lugar em que a mão de obra é mais cara e que eles podem começar a contratar em lugares em que a mão de obra é mais barata. Por exemplo, pense no empreendedor que tem um escritório de contabilidade em São Paulo, na Faria Lima, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e que ele está querendo contratar alguém para integrar a equipe dele. Nesse caso, ele vai abrir o processo seletivo, mas a pessoa vai trabalhar de forma totalmente remota. E logo ele vai se dar conta que alguém no interior do Brasil consegue fornecer o mesmo serviço pela mesma qualidade, mas pela metade do preço.
Então por que diabos que ele vai contratar alguém aí que precisa estar em São Paulo, cuja mão de obra é mais cara? Ele vai acabar contratando aquele que é mais barato. Evidentemente, as cidades menores elas vão acabar se beneficiando disso. Mas mais do que isso, pense essa dinâmica em uma escala global. Pense naquele empreendedor francês que tem uma empresa de desenvolvimento de software que está procurando um engenheiro de software. E aí ele vai contratar alguém na França e vai precisar pagar um salário de 10 mil euros. Mas logo ele vai se dar conta que ele pode contratar alguém no Brasil, por exemplo, que aceita fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade técnica por apenas 6 ou 8 vezes menos do que isso, por causa da discrepância entre o preço do euro e o preço do real. Ele contrata, digamos, por 10 mil reais o brasileiro, vai ser excelente para ele porque ele vai economizar no preço do salário e não vai ter que arcar com todos os encargos trabalhistas caso ele contratasse um francês. E para o brasileiro também vai ser lindo, porque muito provavelmente ele jamais conseguiria ganhar um salário tão alto para fazer a mesma função aqui no Brasil, se estivesse prestando o serviço para uma empresa que está instalada na cidade em que ele vive, no interior do estado que ele mora, por exemplo. Aliás, se é que vai ter uma empresa dessa dimensão com essa demanda na cidade em que ele vive. E de quebra, considerando que a contratação é feita de forma internacional, se esse prestador de serviços que está aqui no Brasil tomar todos os cuidados, ele consegue criar uma estrutura internacional, uma engenharia societária e tributária para economizar muito, quem sabe 100% aí, com o tanto de tributo que ele vai ter que pagar sobre essa remuneração que ele está recebendo para desenvolver um aplicativo lá para o gringo. Ele vai ganhar mais e vai pagar menos impostos de forma totalmente dentro da lei. Mas é claro que nem todo mundo vai se beneficiar dessa tendência aí para os próximos 10 anos na forma de trabalho, que é a intensificação do trabalho remoto. É claro que algumas empresas vão ser prejudicadas por causa disso. E o primeiro setor que eu consigo enxergar que vai sofrer bastante é o setor das companhias aéreas. Afinal, boa parte da receita dessas empresas, ela vem das pessoas que viajam a trabalho. E considerando que essas viagens a trabalho, elas vão acontecer cada vez menos na medida em que vai ser possível fazer todas essas reuniões por plataformas como a Google Meets, como o Teams, como o Zoom, a tendência é que as pessoas viajem menos também e a receita dessas empresas caia. Diga-se de passagem, o Warren Buffett vendeu todas as ações de companhias aéreas que ele possui no auge do vírus. E muita gente falou que essa venda aí se deu por causa do vírus em si. Mas é evidente que não foi. Afinal, a gente não está falando de um trader que faz movimento a curto prazo. A gente está falando de alguém que pensa sempre no longo prazo. E ele não se baseia na notícia de uma doença efêmera. Ele está se baseando em uma mudança de comportamento que provavelmente ele está enxergando. De que as pessoas vão viajar menos e que isso veio para ficar, que não vai sumir na medida em que a vacina vier para curar essa doença. Ao menos é esse o meu palpite do que eu acho que passa na cabeça do bom velhinho. É lógico, não tem como adivinhar de forma exata o que ele pensa. E outro setor que tende a ser muito impactado com essa mudança na forma como as pessoas vão trabalhar aí nos próximos anos é o setor imobiliário. Mais precisamente aí o pessoal que investe em escritórios e em imóveis comerciais, principalmente nas cidades grandes. Afinal, agora com o trabalho remoto, não há mais a necessidade de ter prédios e prédios na Faria Lima. É só questão de tempo para o empreendedor que tem aquele escritório de contabilidade se dar conta disso e entregar uma parte da sua sala de volta ao proprietário. Agora o pessoal pode trabalhar de casa, pode trabalhar da praia, do shopping, da casa da sogra, de onde quiser, da piscina, onde for. Agora, é fato que nem todo lugar é conveniente para as pessoas trabalharem. Então, por outro lado, a tendência é que, quem sabe, aquelas casas maiores, imóveis residenciais, que há espaço para fazer um escritório doméstico, pode ser que elas se valorizem. Os imóveis em cidades mais afastadas dos grandes centros também podem ser que se valorizem. E aqueles escritórios de uma pessoa também, a tendência em alguns lugares é que eles subam de valor. E em terceiro lugar, quem também vai sofrer bastante com a mudança na forma como as pessoas trabalham aí nos próximos anos, vai ser o poder público, os estados, os governos. Afinal, boa parte da arrecadação dos governos, ela vem justamente do fenômeno contratar pessoas, sei lá, assinar carteira. Todas as vezes que alguém assina sua carteira aqui no Brasil, por exemplo, digamos por R$1.000 por mês, ela também vai pagar por mês mais cerca de R$1.000 para o governo brasileiro a título de encargos trabalhistas. E em alguns países ocidentais, esses valores chegam a ser
ainda mais expressivos. Mas cara, considerando que agora todo mundo meio que vai trabalhar de autônomo, prestador de serviço de forma internacional, a tendência é que esses encargos eles não sejam mais arrecadados. Não vai mais ter aí a carteira assinada, digamos assim, para arrecadá-los. Se for um francês contratando um argentino para fazer um trabalho remoto, por exemplo, é muito provável que nem a França nem a Argentina vão receber sequer um centavo aí a título de encargos trabalhistas. E é claro que vão ter investidas dos governos quanto a isso. De um lado, a gente vai ter a França e os países de primeiro mundo no geral querendo passar alguma espécie de imposto para esse tipo de contratação internacional. Mas veja que isso provavelmente não vai surtir o efeito desejado. Afinal, se você colocar esse imposto sobre um empreendedor que tem um negócio que é majoritariamente tocado de forma remota, ele pode simplesmente sair do país. Para ele, hoje em dia, talvez seja um pouco mais difícil fazer isso, considerando que as estruturas são físicas. Mas a partir do momento em que o negócio é online e ele pode tocar de qualquer lugar do planeta, por que diabos que ele vai ficar num país aí que vai começar a cobrar mais impostos porque ele faz isso? Ele vai se mudar para o lugar que ele é tratado melhor. Tá, não vai ser todos que vão fazer isso, mas uma parte significativa vai fazer isso e já vai fazer com que essa política não funcione tão bem quanto os governos estão desejando. E de outro lado, a gente vai ter países como a Argentina e outros países de terceiro mundo que, para tentar se proteger dessa falta de arrecadação, provavelmente vão tentar fechar mais a economia, sei lá, eventualmente proibir que as pessoas recebam dinheiro de trabalho que eles tenham prestado para estrangeiros, de forma remota, na internet. Aí o que vai acontecer? O cara que mora nesses países, ele vai montar uma estruturação offshore para receber aonde ele consegue receber. Ele não vai olhar para essa proibição e vai falar, ah, droga, perdi essa oportunidade de ganhar dinheiro. É claro que não, ele quer ganhar dinheiro. Ele vai internacionalizar, ele vai montar a operação fora, ele vai trabalhar com cripto. Só o que ele não vai fazer vai ser deixar de trabalhar. Então esse aumento de impostos, esse maior controle, no fundo vai acabar sendo um tiro do pé e vai fazer com que eles arrecadem até menos se eles não tomarem todos os cuidados. E veja, eu tenho a minha opinião formada se eu acho se isso é bom ou se isso é ruim, os governos arrecadarem menos. Mas eu nem quero entrar nesse mérito. Deixa esse tipo de assunto para os canais que são especializados em política, que não é o meu caso. O meu ponto aqui é que isso é uma tendência quase que inevitável, goste você ou não. E quem estiver preparado e começar a internacionalizar vai poder colher as vantagens disso, vai ter um oceano azul de oportunidades. Mas é bom correr, hein? Porque hoje existe um gap entre quanto ganha um funcionário em um país desenvolvido e quanto ganha um funcionário em um país desenvolvido para fazer essa mesma função. Mas na medida em que o pessoal começar a prestar serviço de forma internacional, a tendência é que essa discrepância diminua. O francês vai ganhar um pouco menos e o brasileiro, por exemplo, vai ganhar um pouco mais. Vai ter um equilíbrio. E o mundo está mudando muito e cada vez mais rápido. Se você quer aproveitar essas oportunidades, você precisa correr. E aí você pode me falar, ah, mas Guilherme, no setor que eu estou, não tem como eu aproveitar essas oportunidades. Aí eu vou te falar, cara, tem sim, você só precisa se reinventar. Porque em tese, no setor que eu tô, por exemplo, também não teria como. Afinal, eu sou advogado no Brasil, eu sou especializado em leis brasileiras. Como diabos que eu vou prestar a minha assessoria para alguém de forma estrangeira? O que eu fiz? Eu me reinventei e eu me especializei justamente nessa área de ajudar as pessoas com estruturação offshore, ajudar as pessoas com projetos de internacionalização, porque daí eu consigo surfar essa onda do que eu acredito, o que eu estou enxergando que vai ser a tendência do mundo para os próximos 10 anos. E você, já se reinventou? Será que no setor que você está, você precisa ou você já consegue começar a partir de hoje a construir o seu capital de uma forma global? Deixa um comentário aí pra gente contando. Lembrando, esse vídeo não é assessoria de investimentos, assessoria de empreendedorismo, jurídica, nem de nada. É apenas algum insight, uma explosão mental que eu tive há um tempo atrás e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um abraço e até a próxima.